Oi, pessoal, bom dia. Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo uma segunda live, não é? Porque a gente recebe aqui com muita alegria o procurador-geral que já nos vê aqui. Vamos ver, está aqui. Mandar o convite para o Mário Sarrubo, um querido amigo que se dispôs a vir aqui explicar um pouquinho para a gente alguma coisa diferente de direito do trabalho, mas que obviamente está absolutamente tudo relacionado, gente. Direito do trabalho, a gente sabe que essa crise está provocando uma transversalidade de tudo. Oi, Sarrubo, tudo bom? Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Grande prazer estar aqui com você, Tereza, minha querida amiga. Grande prazer poder participar desta live aqui com tantos bons e queridos amigos e colegas. Pois é, olha, eu quero agradecer a tua disponibilidade de poder estar conosco aqui nessa live da academia. É uma live que geralmente a gente realiza no café da manhã, não é? Mas hoje, excepcionalmente, claro, a gente está louco para te ouvir, porque tem tanta coisa acontecendo no universo jurídico e que, obviamente, tem afetado não só as relações de trabalho, mas as relações de uma forma geral, nessa rua. E tem várias coisas que assim, sair um pouco do universo dessas medidas provisórias trabalhistas, está deixando todo mundo meio louco, né? Mas saber abrir um pouco o horizonte para ver o que vai acontecer, né? Nós estamos discutindo aí dois temas importantes que eu tenho visto na imprensa e que, obviamente, vão acabar afetando também relações de trabalho e outros tipos de relações. Que é a questão que a gente, não sei, queria que você falasse um pouquinho para a gente, que eu acho que vai dar muita confusão ainda, esse sistema de monitoramento inteligente e a questão dessa flexibilidade do isolamento, né? São dois temas grandes, né? Olha, cumprimentando todo mundo que está chegando para nos ver, tem vários amigos que estão se unindo a nós agora, sabe? Então, não sei, a gente pode começar pelo sistema de monitoramento inteligente. O que é isso, Sarrubo? Porque monitorar, é verdade que o pessoal está monitorando aí, os estados estão começando a monitorar todo mundo por telefone celular, para saber o que a gente vai fazer. Como é que fica isso? Vamos lá, Tereza. Olha, o negócio é o seguinte: de fato, todos nós agora, eu brinco, costumo dizer, estamos vivendo aquilo que a gente via nos filmes da Netflix, estamos vivendo na real, não é? A pandemia, o confinamento, todos em casa, tal, e a importância do confinamento, não é? Eu, como procurador-geral e como cidadão, não tenho a menor dúvida de que o confinamento é hoje algo essencial e essencial para a saúde de toda a população. Não se trata de nada mais do que pensar no próximo, pensar na saúde e na vida de toda a população mundial, né? Do Brasil, do estado de São Paulo, mas é algo que está afetando o mundo todo. Então, é necessário, por parte de todos nós, que permaneçamos em casa, que não tenhamos atividades, a não ser aquelas estritamente necessárias, como ir ao supermercado, abastecer a casa, e sempre com todo cuidado. O grande problema é que muitas pessoas não estão levando isso em consideração. E o maior problema que eu tenho visto é que o fato de dar certo o confinamento em alguns lugares leva as pessoas a imaginarem que podem sair, que isso era uma bobagem, quando na verdade é o inverso. Né? Se nós não tivermos ainda que escolher quem vai viver ou quem vai morrer, é sinal de que o confinamento vem sendo uma arma positiva, vem sendo um instrumento muito positivo para combater essa pandemia. E os governos estaduais têm se valido dessa questão do monitoramento, utilizando aí as operadoras de telefone celular.
Porque toda vez que nós nos deslocamos com o nosso celular, o sinal do nosso celular ele vai sendo detectado pelas chamadas estações radiobases, nós chamamos de ERBs, não é? E com isso, os governos conseguem ter, por exemplo, a informação de eventual adensamento de pessoas, de eventual aglomeração de pessoas, não é? E é por aí que tem sido feito esse controle, só no adensamento, só na aglomeração. Na verdade, o governo não sabe que a Tereza ou o Mário Sarrubi estão aqui ou acolá. Na verdade, a informação que o governo recebe é apenas do número de pessoas que está em determinado local naquele momento. Isto não fere direito à intimidade, não viola a telecomunicação, não viola a correspondência, não viola absolutamente nenhum direito. Porque o governo não terá, insisto, a informação de que eu e a Tereza estamos na Avenida Paulista no domingo às 3 horas da tarde. Ele apenas receberá a informação que lá na Avenida Paulista estarão lá mais de 2, 3 mil pessoas. Não é? Portanto, não há qualquer ilegalidade nesse monitoramento. Ao contrário, é apenas uma informação necessária num momento absolutamente excepcional vivido pelo Estado brasileiro, pelo mundo, não é? Como um todo, e o Estado, na verdade, tem obrigação de fazer esse monitoramento até para tomar medidas, se necessário for, mais enérgicas, não é? Porque muitas vezes nós ficamos numa situação em que o Estado pode ter que agir de forma mais enérgica para garantir a saúde, para garantir a vida, não é? E aqui eu vou invocar esse monitoramento, então, Sarrubo, porque essa ideia do governo de fazer esse monitoramento, qual que é a finalidade dela? Porque, na verdade, a gente está sendo... Quer dizer, nós já estamos sendo vigiados 100% por outros meios, né? Até pelo computador aqui, todo mundo sabe tudo que a gente está fazendo, né? Mas qual que é a finalidade desse monitoramento, então? É conter? Qual que seria essa finalidade? Já que ele não tem uma... o governo... Já que ele não é invasivo. Tereza, o governo ter informação sobre eventuais aglomerações e aí poder agir para evitar essas aglomerações. O governo não quer saber onde nós estamos, onde eu, você, onde o Mário, a Tereza, o João, o Pedro estão. O governo quer saber, na verdade, onde existe aglomeração para que isso não ocorra, porque isso aumenta a possibilidade de contaminação pelo vírus. Isso pode aumentar o número de mortes, ou isso pode, portanto, colocar em risco a vida. E é sempre bom trazer aqui um ensinamento de direito penal, que é a questão do estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude. Ainda que fosse necessária essa violação, de intimidade, haveria aí uma questão maior, que é o direito à vida. Então, o governo faz isso hoje, não com o intuito de localizar A, B, C ou D. O governo faz isso com o intuito de garantir a vida, de garantir a saúde das pessoas. Então, é um bem jurídico maior, aquele famoso balanceamento de bens do estado de necessidade, não é? Embora aqui seja um ambiente de direito do trabalho, acho que todos se lembram do estado de necessidade, aquela ponderação, balanceamento de bens. Você abre mão de um bem jurídico de menor valor para preservar um bem jurídico mais valioso. Então, a gente pode, eventualmente, abrir mão da intimidade para preservar o bem jurídico maior, que é a vida. Mas nem isso está sendo feito, na verdade, eu insisto. Porque não há violação da intimidade na medida em que o governo não tem acesso ao nome ou ao número do telefone das pessoas que estão em determinado local. Ele tem apenas acesso à informação do número de pessoas que estão lá. Ponto. Nada mais do que isso. E você acha que, por exemplo, no caso de aglomeração, nesse período que nós estamos vivendo, seria lícita a atividade do governo, por exemplo, em acabar com ela? Ou seja, manda todo mundo para casa, parece que na Itália aconteceu isso,
do Exército para a rua e falar, olha, tem que voltar porque é confinamento absoluto. Porque lá realmente foi confinamento absoluto, né? Lá na Espanha houve esse confinamento absoluto. As pessoas não poderem sair mesmo, né? Parece que os supermercados da Espanha permitiram até, não sei se 10 ou 20 pessoas no máximo, e realmente eles ficaram trancados mesmo. Aqui acho que a gente não assistiu muito isso, né? Nessa última semana, o que eu vejo, né, perto de casa, pelo menos, é um aumento do movimento, né? Por exemplo, os ônibus fretados já começaram a circular, tem lugares que estão abertos, e aí fica aquela dúvida, nós estamos em isolamento real ou não, né? Quanto isso vai afetar a questão da segurança pública? Porque fica uma situação, parece que o Supremo andou decidindo sobre a autonomia dos estados e dos municípios poderem decidir. Agora tem se discutido muito essa questão da flexibilidade que começaria a partir aí depois do feriado. Cada cidade, vamos dizer assim, cada prefeito poder decidir. É isso mesmo que está acontecendo? Como que isso ficaria? Porque parece que vai na contramão, né, das medidas. Ou seja, de repente eu fiquei pensando assim, tanto dinheiro que o governo está colocando em tudo isso, tanta gente que já sofreu prejuízo, e de repente, com a situação mais estável, mas ainda, segundo umas avaliações que saíram hoje nos jornais, a tendência de casos, pelo menos em São Paulo, para os próximos 10 dias, a tendência é que aumente o caso de morte e de contaminação, e mesmo assim haveria abertura. Então, quer dizer, não é um pouco incompatível isso? Existem aí vários aspectos, não é? Eu tenho conversado muito com médicos, publicamos no Diário Oficial um gabinete de crise do Ministério Público, com vários médicos de ponta, vários deles, inclusive, que estão aí auxiliando o governo do Estado nas medidas de contenção, nas medidas de confinamento. Esses médicos nos dizem que nós sequer chegamos ao pico ainda. Esse pico está por vir em 1 ou 2 semanas aqui no estado de São Paulo. Então, é bem importante esse confinamento. E o interessante é que essas cidades do interior do estado, que têm, de fato, poucos casos, né? Às vezes tem grandes cidades do interior aí com 5, 6 casos de coronavírus apenas, e nenhuma morte. Mas isso não significa que isso não vá chegar lá, porque o grande problema do vírus é que ele se multiplica, ele se contamina muito facilmente e em progressão geométrica. Então, um dia são 10 pessoas, no outro 100, no outro 300. Então, essas cidades podem entrar em colapso de uma hora para outra. Esse é o grande problema. Daí a necessidade do confinamento e daí a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando que vale, na verdade, o decreto do Estado e que os municípios podem regulamentar esse decreto estadual dentro dos limites do decreto estadual, ou seja, eles podem restringir mais do que o decreto estadual, sempre justificando essa restrição com base em dados técnicos e científicos. Mas eles não podem flexibilizar aquilo que o decreto estadual determinou. Até porque, veja bem, aconteceu aqui no interior do estado de São Paulo, um colega de uma grande cidade me telefonou e disse, olha, a cidade pequena ao lado liberou tudo, só que tem um grande problema. Os leitos de UTI lá não existem, são daqui da grande cidade. Não é? Então, quer dizer, o prefeito flexibiliza lá e o problema não é dele, é da cidade ao lado. Se tiver que ir para a UTI, ele remete para a cidade ao lado. Então, a importância do confinamento e da decisão do Supremo. Vale o decreto estadual. Os prefeitos não podem flexibilizar. Inclusive, ontem tivemos uma decisão importantíssima, um pedido do Ministério Público ao Judiciário de São José dos Campos. O prefeito lá pretendia abrir a cidade a partir do dia 27, não é? E invocando exatamente isso. Não tem quase nada, aqui não tem problema, etc. e tal. Mas não é ou não tem. Há estudos que dizem que o interior do estado está 3, 4 semanas atrasado
em relação à capital, ou seja, o que está acontecendo na capital vai acontecer no interior daqui 2, 3 semanas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, todos conhecemos o porquê do confinamento, é para evitar o pico, a curva ela tem que estar mais achatada para que a gente possa ter possibilidade de atender o alto número de pacientes graves que precisam ir para a UTI nesse período. Então, sob o prisma jurídico, quero crer, e esse é o entendimento do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Justiça, vale o decreto estadual, os municípios não podem flexibilizar o decreto estadual. Temos que aguardar aí a flexibilização que virá, segundo informou o governo, a partir do dia 10 e desde que os índices assim permitam. E como essa flexibilização do isolamento vai funcionar, Sarrubo? Tem alguma notícia? Ou seja, os lugares vão abrindo de modo gradativo, né? Porque saiu uma publicação, inclusive, do CNJ, prevendo essa possibilidade de abertura gradativa do próprio Poder Judiciário, né? Ou seja, a gente está trabalhando hoje basicamente com videoconferência, sessões virtuais, o CNJ está disponibilizando a plataforma. No civil, no criminal, vai ser assim também, tem sido assim também. Como é que está a movimentação? E aí, a hora que abrir, vai abrir gradativo? Como que vai ser? Vai ser por setor? Bom, a decisão do CNJ... Está louco, né? Quer abrir logo. Todos nós queremos voltar à nossa vida, voltar ao nosso dia a dia, aquilo que nós estávamos acostumados. Mas a verdade é a seguinte, o CNJ ele, deixou claro que até o dia 15 de maio permanece o sistema de teletrabalho, e vão andar apenas os processos, os feitos virtuais, aqui no TJ, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a mesma coisa. Em sendo possível, podem ser feitas audiências virtuais e vão andar os processos virtuais. A partir de 4 de maio, voltam a correr os prazos que estavam suspensos, e voltam a correr os prazos. O que a expectativa nossa é que essa flexibilização vá acontecendo aos poucos e sempre pautadas pelos índices de infecção e de mortes. É a tal da curva que vai dizer como e quando nós vamos voltar. O Estado de São Paulo parece, eu tive contato ontem no final do dia, vai adotar um sistema de zonas, zona verde, zona amarela, zona vermelha, dependendo do número da curva, do andamento do número de infecção, de mortes, etc. e tal, que vai acontecendo a flexibilização. E quero crer que isso ocorra a partir do meio do mês de maio mesmo, aqui em São Paulo, dia 10, o CNJ já falou em dia 15, e a gente vai reavaliando, mas tudo isso, eu insisto, dependerá da curva de infecção. O interessante é que nós vamos ter que pensar em como voltar ao trabalho na justiça. No Ministério Público, nós já temos trabalhado no programa do retorno, porque, de fato, o ministro da Saúde ontem foi muito feliz quando ele disse o confinamento é óbvio, é necessário, mas ele tem que ser programado junto com o retorno. E nós já estamos trabalhando no retorno e pensando no retorno das atividades. Assim que isso for possível, voltam ao trabalho físico, pessoal, aqueles mais jovens, sem nenhum tipo de problema de saúde, permanecendo no teletrabalho, os mais velhos e assim por diante. Isso ainda vamos discutir mais, vamos publicar mais adiante, mas esse retorno ele vai ter que acontecer. E a justiça vai ter que voltar. Nós temos tido problemas, por exemplo, na infância e na juventude, com as audiências de apresentação de menores infratores. A defensoria, alguns defensores não estão concordando com a audiência virtual por conta da impossibilidade de entrevista pessoal com os adolescentes infratores antes da audiência. Então, esse tipo de problema nós vamos ter que flexibilizar, nós vamos ter que nos ajustar. Por quê? Porque a justiça não pode parar, e nós temos que atender a sociedade, temos que prender quem tem que ficar preso, temos que internar o menor que tem que estar internado, liberar
quem tem que ser liberado, tudo isso com muita ponderação e equilíbrio nesse momento difícil. Aliás, com relação a essa questão dos infratores, não só com relação aos menores, teve uma discussão aí com relação à questão das visitas, né? Até teve uma fuga da pandemia, houve fuga no estado de São Paulo, porque foi proibido, as visitas foram proibidas, e ao mesmo tempo me parece que começaram a entrar vários pedidos de liberação de presos também, que para regime semiaberto. Como é que está esse negócio da contaminação dentro dos presídios, né? Tem gente que está falando que tem muito, mas que não está aparecendo. Isso é verdade? Como é que vocês estão tratando com isso? Olha aí, nós, o Centro de Apoio Operacional Criminal nosso, o CAUCRIM, ele tem difundido perante os promotores de justiça notas técnicas e avisos, dando alguns caminhos que podem ser tomados. Só para você ter uma ideia, Tereza e demais internautas aí que nos acompanham, foram ajuizadas 9 ações civis públicas pelos promotores de justiça de Bauru, Caraguá, Casa Branca, Franco da Rocha e outras comarcas, para que se proíba, para que se determine a suspensão das visitas de familiares aos presos nos estabelecimentos penitenciários, tudo isso em prol da saúde do preso e da saúde da população como um todo. Porque se não houver o contato externo, se tomar o cuidado, os presos não serão contaminados. Não há notícias ainda, eu ainda não me atualizei hoje, mas no estado de São Paulo, de grandes contaminações, apenas casos isolados. Em outros estados, nós já temos muito mais casos nos estabelecimentos prisionais. Em contrapartida, aqui o Centro de Apoio Operacional Criminal, assim como o Centro de Apoio Operacional Cível e as Promotorias dos Direitos Humanos, também recomendaram à SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, que tomasse todas as cautelas em prol da saúde dos presos, como, por exemplo, cuidados sanitários relacionados à água, banho, limpeza, distanciamento social dentro das prisões, mas mais do que isso, para que se adote também medidas compensatórias com relação à ausência de visita. Porque todos nós sabemos, o preso ele está num processo de ressocialização. E a visita é um item importantíssimo para a ressocialização. E quando o preso não tem a visita, isso gera uma insatisfação dentro do sistema. Mas o MP recomendou, e a SAP tem agido dessa forma, medidas compensatórias, como aumento do tempo do banho de sol, aumento do tempo do preso poder ver televisão e essas coisas todas, porque nós temos que manter a estabilidade do sistema. Em contrapartida, há notícias de que a própria facção criminosa que age aqui no Brasil, uma das maiores delas, já teria dado o famoso salve, no sentido de que fossem feitos pedidos de liberdade em massa, né, com base no coronavírus. E o MP tem trabalhado, o Judiciário tem respondido positivamente, no sentido de que o coronavírus não pode ensejar a liberação em massa de presos, nada disso. A gente tem que ter agora critério e razoabilidade. Então, o preso tem idade, o preso tem uma comorbidade, etc. e tal. Isso pode até ser razoável a liberação. Agora, soltar em massa por causa do coronavírus, não. Existe um bem maior que a sociedade, que é a segurança pública, que deve ser preservado também. Mas então, doentes, obviamente, saem e vão para os hospitais. Aí. Sem dúvida alguma. O que está, como é que eu vou te dizer, fundamentando a liberdade, essa possibilidade de libertação? É o fato por exemplo, as pessoas que estão em grupo de risco, elas têm preferência por conseguir essas liberdades aí? Sem dúvida, a gente tem visto criminosos famosos, mais idosos, que têm ido para a prisão domiciliar, por conta da possibilidade de contaminação e de um maior risco à vida em caso de contaminação. Então, esse é sempre um critério. E é isso que tem sido observado pelo Poder Judiciário, as questões pessoais, idade,
algum tipo de comorbidade que o sujeito apresente. Tudo isso deve ser levado em conta para se permitir ou não a liberação do preso. É o que eu digo, é hora de racionalidade, de responsabilidade e de ponderação de bens, não é? Sempre procurando preservar a vida, sempre lembrando que segurança pública é algo inerente à vida. Então, também nós não podemos esquecer da segurança pública e libertar em massa os presos, né? Porque estaríamos também mexendo com a vida. Então, é importante, nessa hora, critério. O critério tem sido idade, comorbidade, presos doentes, ok. Inclusive, a nossa recomendação à SAP, ela tinha em mente também essa ideia de que os presos fossem para o sistema de saúde assim que detectado algum problema relacionado à Covid. E isso tudo, esses pedidos todos, claro, eles acabam correndo pelo procedimento virtual, pelo processo digital. Sim, Os sim, fóruns sim. permanecem fechados, né? Os fóruns permanecem fechados, os processos físicos eles estão parados, a não ser aqueles urgentes que a gente tem dado, por exemplo, na Procuradoria, o secretário e o vice-secretário têm dado conta de eventuais processos físicos de réu preso que estejam aí tramitando, sempre lembrando que os prazos estão suspensos, mas sempre tem uma coisa ou outra que pode acontecer. Agora, o que tem rodado e tem rodado bastante são os procedimentos virtuais. Interessante que a Procuradoria de HC tem recebido um volume 3 vezes maior que o normal, porque aumentou muito os pedidos de habeas corpus, né? Então, e eles já são virtuais, né? E aí a gente acaba tendo essa demanda extraordinária nesse momento. Ô, Sarrubo, está vindo aqui a observação do pessoal que está nos assistindo com relação à questão dos atestados falsos. Isso está realmente acontecendo? Ou seja, se o preso chega com atestado falso, porque na verdade esses exames todos têm que ser feitos dentro da própria prisão, não é? Exato. E como é que fica esse negócio do atestado falso? Isso é fake news ou é uma realidade? Olha, pode acontecer do preso que ingressou recentemente no sistema prisional e que traga um atestado de uma comorbidade dizendo anterior à prisão, e etc. e tal. Isso pode ser um instrumento utilizado para a sua libertação. Agora, nós temos tomado as cautelas devidas, constatando, se preciso for, temos pedido outros documentos que atestem, como, por exemplo, exames clínicos e etc. e tal. Um simples atestado não pode ser algo a ensejar uma libertação. Vamos pedir um exame clínico, por que não? Vamos conferir esse exame clínico. Ok, deu certo, temos o exame clínico, constatamos, etc. e tal, aí sim. A telemedicina, que é essa medida que acaba de sair a semana passada, vocês têm utilizado ou não? Olha, saiu a semana passada. Oi? Essa possibilidade de se fazer o exame médico virtual, né? Quer dizer, a gente está num impasse por conta das audiências virtuais, como você falou das entrevistas, na Justiça do Trabalho também a gente está exatamente nesse imbróglio, né? Ou seja, ao fazer audiência virtual, uma coisa é falar em sessões virtuais dentro dos tribunais, né? A outra coisa é você falar em audiência virtual para o tipo de parte, para o tipo de testemunha, é um pouco complicado mesmo, porque, né? E dentro disso, tem muitas empresas, por exemplo, utilizando a questão da telemedicina, que é a forma como eles estão tentando resolver a situação dos exames de trabalhadores que precisam, de alguma forma, passar por um exame médico para ver se, inclusive, podem trabalhar ou não, numa situação que eles estão, que apresente sintomas de algum tipo de doença. Isso tem sido utilizado também no CRI ou não? Olha, por hora ainda não temos essa notícia, até foi objeto de um estudo nosso, e nós ainda não temos um posicionamento se isso vai ser aceito ou não na esfera criminal. Nós temos que tomar muito cuidado, porque
eu insisto, nada melhor do que um exame, de que um diagnóstico clínico, do que um diagnóstico de um laboratório, por exemplo, para que a gente possa ter uma informação precisa a ensejar a liberdade ou não do indivíduo. É um bem jurídico muito importante, a liberdade, a gente tem que tomar cuidado, mas temos que ponderar nesse momento de crise. É algo que nos coloca numa situação muito cuidado, temos que tomar muito cuidado, porque são, insisto, bens jurídicos que estão em confronto aí muito importantes, a segurança pública, a vida, a saúde. Então temos que tomar cuidado. Acho que caiu a conexão do Sarrubo. Vamos esperar para ver se ela volta. Deu uma caidinha aqui, já voltou. Caiu. Então, inclusive, o Marcelo Luca, que nos assiste lá do Rio Grande do Sul, ele acaba de lançar um livro muito interessante sobre a questão da tecnologia. E a Alessandra Reid, que é tua aluna também. Sim. Um abraço. Eles disseram que parece que no Rio Grande do Sul pegaram conversas de advogados com presidiários, inclusive fazendo uso desses atestados. Acho que vai ser um problema também, tá, Hugo? Mais um problema nesse mundo novo que nós vivemos. Né? É um problema grande, mais um. Agora, acho que tem uma grande vantagem, não é, desse momento. Primeiro que nós estamos valorizando mais o teletrabalho. Eu posso dizer, da minha parte, eu ando mais cansado, porque tenho trabalhado muito. Né? A jornada começa 8h30, 9h, sem necessidade de deslocamento, e termina 8h30, 9h da noite. E direto, né? O almoço vai 20 minutos no máximo, porque o deslocamento é mínimo, e a gente acaba trabalhando bastante. E o rendimento tem rendido bastante. Posso dizer pelo Ministério Público. A nossa instituição tem batido recordes de atuação com ações civis, com processos e etc. e tal, assim como o Poder Judiciário. Então, esse é o lado bom da pandemia. Né? Nós estamos valorizando o teletrabalho e descobrindo como ele pode ser efetivo e pode melhorar, por que não, a nossa qualidade de vida também. A gente vai ter direito à desconexão, né, Sarrubo? Senão vai adoecer todo mundo. Exatamente, essa é que é a questão. Né? Não temos mais horário. Né? E ficamos cada vez mais escravos do celular, do iPad, do computador, né? Porque a gente está com o celular, a gente fica com o celular o dia inteiro com ele. Né? E imagine o teletrabalho dessa forma. Aí nós vamos trabalhar 18, 20 horas por dia, na verdade. Agora, Sarrubo, como é que você vê essa questão dos prazos? Né? Para a gente tem sido uma discussão, principalmente no meio dos advogados, porque dia 4, né, como você já falou, os prazos voltam a correr. Claro que os processos físicos ficam suspensos. Mas a questão é correr prazo com fórum fechado e numa situação vista a determinação do isolamento, eu acho que isso vai dar um pouco de confusão, hein, que você acha? Vai correr prazo só nos processos digitais, não é? Nos processos físicos, os prazos não vão correr. Então, esse é um dado importante. Agora, de fato, nós vamos ter aí algumas dificuldades, porque existem na área criminal, o andamento do processo depende da audiência. Né? E nós vamos fazer as audiências virtuais, como é que vai ser isso? Né? Há uma longa discussão. Nós estamos com o mesmo problema de vocês, entendeu? Nossos processos, a maioria, não é como execução fiscal, que você põe tudo para correr a matéria de direito, não é? A maioria dos nossos processos funcionam como de vocês. Depende da audiência. E aí? Pois é. Eu quero crer, eu tenho aqui em perspectiva, que do meio de maio para frente, nós vamos começar a voltar aos poucos, com os cuidados devidos, de maneira que a partir de junho a gente vá voltando
a nossa vida normal, começo de junho para meio de junho, julho, etc. e tal. Se for isso, eu acho que nós vamos ter ultrapassado aí bem toda essa questão. Mas, se avançar mais, como muitos dizem, alguns cientistas dizem, que pode ser que a gente só volte à vida normal em agosto, setembro, aí nós vamos ter problemas. Por exemplo, no crime de prescrição, para vocês também, a prescrição vai começar a chegar. E aí, talvez seja necessário uma legislação para suspender prazos em tempo de pandemia, porque não é possível que se a sociedade perca o direito de punir ou o trabalhador perca o seu direito trabalhista em função da pandemia, em função da demora, não é, da demora em função da pandemia. Então, nós vamos ter que ter uma solução para isso, porque alguns atos processuais não podem ser realizados. Não há como intimar as partes, por exemplo. Né? Eu vejo essa questão da infância ou mesmo no crime. Não é? Você vai intimar a testemunha. Não é? E a testemunha, nem todas as testemunhas, nem todas as pessoas têm a tecnologia suficiente para entrar numa live, para entrar numa audiência virtual de casa, por exemplo. Então, se você vai ter que deslocar essa pessoa para o fórum, e no fórum, aí sim, ela vai virtualmente, provavelmente numa sala sozinha, um escrevente, aí ela entra na audiência. Nós vamos ter que criar esse mecanismo se essa pandemia avançar por o maior tempo do que aquele que nós estamos prevendo. Vão ter que ter soluções, até leis suspendendo os prazos prescricionais em tempo de pandemia. Eu me preocupo com isso, Saúl. Inclusive, a Ana Paula Patino, nossa querida amiga, está aqui. Mas eu me preocupo muito com isso, porque a região é Itapecerica. Eu tenho um relacionamento muito bom com os colegas do criminal. Você sabe que Itapecerica não é uma região muito tranquila para o crime. Né? Lá, por exemplo, eles têm júri toda semana. Né? É uma das regiões, acho que mais... E em Bugaçu também, eu estava conversando com a colega, acho que tem um fórum também no final de Bugaçu, é isso, não estou enganada. Enfim, a região é uma região muito pobre e os advogados que estão na trabalhista, sabe, são os mesmos advogados que estão no Fórum Civil e Criminal. É muito interessante, por isso que a gente tem assim, um diálogo não só entre os advogados, mas entre os juízes ali da região. E os nossos advogados, muitos deles utilizam dos computadores do fórum. Porque não tem uma estrutura dentro dos próprios escritórios. Então, quer dizer, se o fórum não abre, os fóruns correm, como é que vai ficar a situação, por exemplo, desses advogados, ainda que o processo seja virtual? E a gente ainda tem outras questões ligadas, que, por exemplo, eu até pedi para fazer um levantamento, né, para o pessoal ver na nossa região como que está a contaminação de morte, porque a preocupação é, vamos supor que você tem algum caso na família e a família inteira tem que ficar isolada e você é advogado. Então, são várias questões que estão implicadas nisso, não é? E eu não sei, ainda tem o caso das delegacias, que eu não sei como ficou o caso das delegacias, a gente nem falou aí, mas eu imagino que os agentes penitenciários, delegados, escrivões, como é que vai ficar a situação desse pessoal também? Porque eles estão na linha de frente, estão abertos, a função essencial, né? É uma situação... Não, sem dúvida. O próprio decreto estadual prevê segurança pública e profissionais da área médica, de enfermagem, eles têm que trabalhar, isso não tem como parar. Então, as delegacias têm funcionado. Mas de fato, o grande problema é o acesso dos advogados, das partes, ao sistema virtual, que é de boa parte da população, mas não de toda a população. Você bem disse, temos advogados que dependem da sala da OAB do fórum para que eles possam peticionar e etc. e tal. Então, tudo isso nós vamos ter que criar essas condições para que essas pessoas, para que esses profissionais possam acessar. O que eu imagino é isso, montarmos uma estrutura mínima no Poder Judiciário, não é? Com um escrevente, com um sistema de informática,
as partes são intimadas, os advogados vão ao Poder Judiciário, ao fórum, com a estrutura mínima, com a máscara, com todas as famosas EPIs, vocês entendem bem disso, não é? E com todo o cuidado possível, possa se manejar essa audiência, porque as pessoas têm que ter... por exemplo, nós não podemos condenar ninguém no crime sem o testemunho da vítima, sem as testemunhas. E nós vamos ter que fazer essa audiência, assim como vocês, no direito do trabalho, não podem dar uma sentenciar um caso, muitas vezes sem a prova testemunhal, para provar que o indivíduo trabalhava até de noite, trabalhava nas horas extras e etc. e tal. Então, nós vamos ter que criar esse mecanismo dentro da estrutura do Poder Judiciário, isso mesmo na retomada, porque, insisto, a retomada não vai ser de um dia para o outro que nós vamos nos encontrar todos numa grande reunião. A retomada ela será aos poucos. Então, eu quero crer, eu conversava com o presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo ontem, e falávamos até disso. Uma estrutura mínima de audiência, com poucos profissionais, que ficam na distância de segurança necessária, vamos dizer assim, com os equipamentos de proteção, e assim por diante. Da nossa parte, no MP, nós já estamos vendo a compra de álcool gel, máscaras, dos tais EPIs necessários, já pensando no retorno a partir do meio de maio, enfim. Vamos ver como é que isso vai ser construído. O que o pessoal tem reclamado entre aspas, né, é que, claro, com toda essa crise, essa busca toda atrás desses EPIs, eles estão em falta. Esse é um outro problema, né? Não sei se agora a produção vai aumentar ou não, mas tem empresas que já mudaram a linha de produção para produzir máscara, para produzir EPI, para produzir álcool em gel. Agora, o problema é, e se não tiver em número suficiente? Porque isso aí parece que tem que ter uma utilização bem reciclada, né? Pois é, mas quero crer que as empresas, Tereza, eu acho que, por exemplo, nós tínhamos muito medo de faltar álcool gel, houve uma correria para o álcool gel. Não aconteceu. Hoje você encontra álcool gel, você está conseguindo comprar máscara. E eu acho que as empresas devem e têm que se preparar para o aumento, porque eu tenho a impressão que a máscara e que o álcool gel, eles farão parte da nossa vida a partir de agora, e não é por conta mesmo no pós-pandemia, porque essa foi apenas a primeira. A notícia é que tenhamos outras aí pela frente, que podem ser de maior ou menor intensidade. Então, esses novos hábitos, não é? Como o álcool gel, como a máscara, eles vão ter que ser incorporados ao nosso dia a dia, para os grandes eventos, e eu tenho a impressão, para sempre. E isso exige, por parte do processo da cadeia de produção, eles vão ter que olhar para isso, e quero crer que já estejam olhando. A gente não tem visto essa falta por enquanto. Um problema que nós detectamos no Ministério Público, estamos atentos, e eu queria aproveitar para trazer aqui a discussão, as compras emergenciais das prefeituras. A gente já tem... Eu ia te falar isso, porque está tudo liberado, né? A gente está tendo notícia de eventuais abusos, não é? Eu vou dar um exemplo. O colega mencionou essa questão das máscaras. Aí, agora, o preço pode ser que não seja esse, me perdoem, mas assim, vamos tomar como referência apenas. Uma determinada prefeitura teve que adquirir máscara para os enfermeiros, para o seu pessoal de hospital. E o custo normal disso era de cada máscara R$2, R$1,50. E ela acabou comprando por 10, né? 10, 12 reais. Quer dizer, justamente no momento em que se exige da sociedade a solidariedade, a fraternidade de todos, não é? Existem aí, primeiro, comerciantes industriais querendo ganhar muito. Segundo, pode ser que haja aí algum tipo de fraude já envolvendo a ausência de licitação. Então, temos que estar de olho nisso. Isso cairia na lei de responsabilidade fiscal? Isso Poderia cortar na punição do agente público? Isso é improbidade, né, Tereza? Isso cai na lei de improbidade
né? Isso pode acarretar até perda do cargo público, proibição de exercer cargos públicos e a necessidade de ressarcimento, desde que provada aí a intenção, o dolo e etc. e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu ontem conversei com o presidente do Tribunal de Contas para que a gente possa ter um canal mais imediato de comunicação. Assim que eles detectam alguma irregularidade, a gente vai conversando, né, para tentar nos coibir, porque é um momento em que temos que pensar no futuro, temos que economizar recursos públicos e investi-los com muita responsabilidade. Não é? Então, até isso, todos nós temos que nos preocupar nesse momento aqui, não está fácil. Tem que prestar atenção nessa rua, porque o Ministério Público está de olho, pelo jeito, né? Estamos, os colegas todos aí muito preocupados e de olho em todos os movimentos, em todas as áreas de atuação nossa, né? Nossa. Sarrubo, a gente tem tempo limitado, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque parece super importante esse gabinete da crise, né? Eu acho que a ideia foi, inclusive, sua, né, da criação desse gabinete, porque coincide com a sua entrada aí, com o começo do seu mandato na Procuradoria. Como é que funciona esse gabinete? Qual que é a finalidade dele? Porque me parece que vai participar de toda essa movimentação com relação à questão da Covid, né? Mobilidade, flexibilidade. Exatamente, Tereza. A preocupação hoje, somos, no estado de São Paulo, aproximadamente 1.940 promotores e procuradores de justiça, e todos atuando com independência funcional. Então, o que nós queremos? Demonstrar uma maior unidade, para que não haja, por exemplo, uma atuação imprudente de uma forma, em Ribeirão Preto de outra, aqui na capital de outra. E a busca da unidade, como é que a gente vai construir? Uma Procuradoria-Geral de Justiça fomentando e irradiando políticas de atuação no crime, na infância, na saúde, na educação e assim por diante, em tempos de pandemia. O gabinete de crise será composto, claro, nós vamos presidir a Procuradoria-Geral com um coordenador, que é o promotor da saúde da capital, que está envolvidíssimo nessa questão do Covid, e com coordenadores de áreas dos centros de apoio de todo o Ministério Público, envolvendo crime, execuções penais, violência doméstica, que aumentou demais, não é? E de todas as áreas, não é? E um corpo médico de renome, não é? Um corpo médico, aí vários dos médicos envolvidos aí neste comitê do governo do Estado, e infectologistas do nível do Drauzio Varela, o doutor Calil, do Sírio-Libanês, Giovanni Guido-Gerri e outros grandes médicos que nos acompanharão e nos darão a visão da medicina, para que a gente tenha uma política irradiada a partir da Procuradoria-Geral, muito segura para os 4 cantos do Estado de São Paulo. E o promotor, na sua livre convicção, poderá adotar ou não, mas ele saberá o que pensa a Procuradoria-Geral de Justiça, ele terá um norte para poder atuar com mais tranquilidade. Acho que o mais importante nesse momento para todos nós, que temos instituições públicas, é ter uma orientação que seja harmônica, ou seja, que valha para todo mundo, né? Como você falou, respeitada a posição, a imparcialidade, a pessoalidade de cada atuação, mas que haja um discurso único para não ficar naquela situação que cada um decide por si, né? Exatamente, exatamente. É o momento de ouvirmos, Tereza, a medicina, a ciência. É a ciência que deve ditar os nossos passos, né? E temos que esquecer outros aspectos, claro, né? O aspecto jurídico é sempre importante, mas é hora de harmonização entre o jurídico e a ciência para o bem da população, para salvarmos vidas. Eu acho que, na verdade, as áreas nunca mais vão ser isoladas, né? Eu já achava que existia um diálogo transversal entre todas as áreas e acho que a Covid vai ter para aumentar isso, né? Por exemplo, a gente tem discutido muito em direito do trabalho, várias outras áreas que estão impactando na relação de trabalho. Como você falou, o caso da violência doméstica, que aumentou muito, né? Muito, muito. Aumentou muito. O mercado está tendo que trabalhar em casa e ainda fica sujeito a essa questão. Aqueles fatores que são
que fomentam a violência doméstica estão todos presentes, né? A violência doméstica ela acontece no lar, dentro de casa, ou seja, estamos todos confinados em casa. Problemas financeiros, que sempre acabam desencadeando na violência. Todos temos a partir de agora, notadamente as pessoas ligadas ao comércio, à indústria, e nós também, funcionários públicos, teremos repercussões, por óbvio. Não é? Então, junta tudo isso, esse ambiente de tensão absoluta, com o aumento da violência doméstica. Temos feito um trabalho, temos concitado as vítimas a denunciarem, existem várias formas de denúncia. Isso não pode acontecer, nós temos que tomar muito cuidado, sem contar os números aí ocultos, né? A chamada cifra oculta, porque tem muita violência que não é comunicada às autoridades, não só envolvendo mulher, tem também a infância, criança, violência contra os idosos, a gente, enfim, é um momento muito difícil para todos. Tá, Rubo, só para fechar, né, já que esse vídeo ele fica publicado, ele vai para o YouTube, quem não teve condição de assistir agora, a professora Ione Frediani veio aqui, eu acabei passando de falar que os alunos estão todos te assistindo, mas o importante é que esse vídeo vai ficar no YouTube e, obviamente, várias pessoas vão acessar. E me parece muito importante se a gente puder fechar com essa questão dessa informação para as pessoas que sofrem violência doméstica, como elas devem agir, o que elas devem procurar, porque eu imagino que eu, quando advogava, eu advoguei muito em infância e juventude, né? Sabe que criminal não é minha praia, apesar de ter feito alguma coisa, eu fiquei no Ministério Público muito tempo, mas eu gostava mais da infância e juventude, fiquei trabalhando muito tempo nessa área. E o grande problema é a questão do medo, porque imagina, você está confinado em regime de isolamento, como denunciar? Qual que é a proteção que a vítima tem? O que você, como promotor, como procurador, aconselharia a pessoa a fazer, tá? que está suscetível a esse tipo de violência? Porque, por exemplo, ela denuncia, mas ela está com o inimigo dentro de casa. Como ela deve proceder? Bom, em primeiro lugar, o 190 da Polícia Militar está ativo e muito ativo. Esse é sempre o primeiro socorro que ela deve tomar. Sempre lembrando que no site da Polícia Civil dá para se fazer registrar um boletim de eletrônico, né? E a Casa da Mulher Brasileira está aberta, está funcionando. Ela fica ali no centro da cidade. O endereço eu não tenho aqui de cabeça agora, mas é fácil de conseguir, né? Então, esses canais são sempre os canais de socorro mais imediatos. E, inclusive, feito o BO e com a questão, uma vez deflagrado o sistema de violência, o Ministério Público entra em ação, os promotores, as promotoras de justiça da violência doméstica estão atuando e trabalhando muito, né? E as medidas protetivas devem vir logo, imediatamente, na sequência dessa denúncia. Então, é interessante que todos que denunciem. Não é possível que nos dias de hoje se desconheça esses mecanismos para coibirmos a violência doméstica. O ambiente é favorável. Uhum. E é possível afastar imediatamente o... Sem dúvida, sem dúvida. São medidas de urgência que podem ser tomadas a qualquer momento. Os promotores de justiça, o sistema de justiça da violência doméstica está trabalhando e está trabalhando muito. Não é? Então, a medida protetiva ela tem acontecido. A Casa da Mulher Brasileira está funcionando, está aberta. Temos lá uma promotora de justiça, a doutora Juliana, que tem trabalhado muito nesse período enfim, não podemos tolerar a violência doméstica de modo algum. E os mecanismos estão aí muito claros para todos nós. Gente, só para deixar claro, então, que isso aí não vale só para a mulher, vale para a mulher, para o homem, para a criança, para o idoso, para todo mundo que tivesse algum tipo de violência dentro do ambiente familiar, não é? Exatamente. Quero agradecer profundamente, né? O Instagram, ele é democrático, ele corta a nossa palavra quando dá 60 minutos, 55 ele já começa a ficar meio riscado.
Agradeço imensamente o nome da Academia Brasileira, é sempre muito bom. Bom, primeiro encontrar um grande amigo, né? Reencontrar, ainda que seja virtualmente, né, Samu? Porque a gente não consegue se ver agora. E agradecer por esse bate-papo tão descontraído e com tanta informação. A hora que eu baixar o vídeo, eu já mando para você também, para você entrar na nossa página do YouTube, para poder também fazer a divulgação aí do vídeo. Muito obrigada e te deixo aí com as palavras finais. Muito obrigado, Tereza Narras, querida amiga. Nos conhecemos há muito tempo. Eu conheci a Tereza quase criança, por óbvio, não é? Mas é um grande prazer poder trazer um pouco da visão do Ministério Público, da visão da área criminal, da segurança pública, nesse ambiente do direito do trabalho, na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu gosto muito dessa área, tenho uma ligação de coração com a área do direito do trabalho, porque meu pai, advogado, trabalhou muito tempo com direito do trabalho, né? Então, e eu fui forjado na Justiça do Trabalho no tempo ali da Rio Branco, da Ipiranga, fazia estágio no escritório, então eu conheço bastante. Aí, eu sou do tempo das juntas de conciliação e julgamento, viu, Tereza? Você não conheceu isso. Eu vou dizer que eu só sou do tempo da vara, sabe? Isso, eu tenho certeza absoluta. Mas é um grande prazer poder dialogar com você e com todos os amigos e amigas que estiveram conosco nesta live aqui com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Estou sempre à disposição, vamos nos encontrar mais vezes, seja virtualmente, esperamos nos rever pessoalmente muito em breve. A todos, fica aqui um beijo no coração, mas mais do que isso, fica a recomendação, permaneçam em casa, vamos obedecer ao confinamento, para que o quanto antes a gente possa sair, a gente possa retomar a nossa vida, o nosso dia a dia, que é o que todos queremos. Sarrubo, muito obrigada para o pessoal que nos acompanhou. Um beijo para todo mundo e até amanhã em mais um Café da Manhã com a Academia Brasileira. Obrigada, Sarrubo. Um beijão.